Algumas histórias foram enterradas por um motivo. Mas hoje, um novo arquivo será aberto. O nome de sua irmã pairou no ar estagnado da casa, uma profanação. Clara. Não era um eco do passado da mansão, era um fantasma arrancado de sua própria alma, desenterrado de um túmulo que ele mantivera selado por 15 anos. O tempo se desintegrou. Elias não estava mais no corredor da mansão Blackwood. Ele era um menino de novo, parado impotente ao lado de uma cama, segurando uma mão pequena que se tornava cada vez mais fria. O cheiro de flores mortas no corredor de repente se misturou com a memória fantasmagórica do cheiro de remédios e lençóis de linho. O pânico que o inundou não era o medo de um fantasma, era a agonia da perda, renovada, afiada e empunhada contra ele como uma faca. Como? A pergunta ecoava no silêncio, uma batida desesperada contra as paredes de sua mente. Como essa podridão de madeira e pedra, este lugar esquecido por Deus, poderia conhecer o nome que ele mesmo mal ousava sussurrar em seus pesadelos mais silenciosos? A busca por documentação, a emoção da exploração, o ceticismo profissional, tudo se evaporou como névoa sob um sol cruel. Restou apenas uma necessidade crua e ardente. Não era mais curiosidade, era uma ofensa que exigia respostas. A casa não havia apenas o assustado, ela o havia violado, invadindo o santuário de sua dor. Ele se moveu não mais com a cautela de um explorador, mas com a fúria de um homem caçando um ladrão. Ele não estava mais com medo do que a casa poderia fazer com ele. Ele estava com raiva do que ela já havia feito. O tripé em sua mão não era mais uma ferramenta, era uma arma, um porrete. Ele voltou para a biblioteca, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão com movimentos bruscos e irregulares. A porta que tentara se fechar sobre ele estava entreaberta, um sorriso malicioso de madeira escura. Ele a chutou para o lado e ela bateu contra a parede interna com um estrondo que fez a poeira chover das prateleiras. Ele varreu a sala com o olhar, não mais vendo artefatos, mas evidências. Ele passou pela mesa de Jonathan Blackwood, ignorando os diários e os papéis. Aquilo era a história. O que ele ouviu era presente, era pessoal. Seus olhos vasculharam a sala, procurando por algo errado. Algo que não pertencia ao abandono ordenado. Seus olhos pousaram em um grande tapete persa no centro da sala. Estava desbotado e coberto de detritos, mas sob a camada de sujeira, os padrões de videiras e flores ainda eram visíveis. E havia algo estranho nele, um desgaste desigual. Em uma área, perto da lareira de mármore frio, o tapete estava mais afundado, quase amassado no assoalho, e uma de suas bordas estava ligeiramente levantada, como um lábio franzido. Elias se aproximou, o coração batendo com uma nova cadência, uma mistura de pavor e propósito. Ele se ajoelhou. O tapete era áspero e quebradiço sob seus dedos, o tecido exalando um cheiro seco de lã e ácaros mortos. Ele agarrou a borda e puxou. O peso era imenso, encharcado com a umidade de décadas. Ele grunhiu com o esforço, puxando com toda a sua força. O tapete se moveu, arrastando-se pelo chão com o som de lixa grossa, revelando as tábuas de carvalho escuro por baixo. E lá estava, contornada por uma linha de corte quase invisível na madeira, uma seção retangular do assoalho se destacava. No centro, embutido na madeira, havia um anel de ferro preto e enferrujado, um alçapão. Um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura percorreu Elias. Segredos não eram guardados em bibliotecas abertas, eram enterrados sob os pés. Com os dedos trêmulos, ele enfiou as pontas dos dedos no anel frio. O metal estava áspero e granulado com ferrugem. Ele puxou. A princípio, nada. Estava emperrado, selado pelo tempo e pela umidade. Ele se reposicionou, plantando os pés com firmeza, e puxou novamente, com um grito sufocado de esforço. Com um gemido longo e agonizante de madeira protestando, a porta cedeu. Ela se abriu lentamente, e o ar que subiu da escuridão abaixo foi uma afronta. Não era o cheiro familiar de mofo e poeira da casa. Era algo mais antigo, mais orgânico. Era o cheiro de terra confinada,
de ar sem vida que não via o sol há um século. E por baixo de tudo, um odor metálico fraco, como de sangue seco e antigo. Ele apontou sua lanterna para o buraco negro. Uma escada de madeira tosca descia para uma escuridão que parecia sólida, uma escuridão que bebia a luz. Ele hesitou por apenas um momento. Cada instinto de sobrevivência gritava para que ele corresse, para que deixasse aquele lugar e nunca mais olhasse para trás. Mas a voz da casa, usando o nome de sua irmã, ecoou em sua mente, silenciando todo o resto. Ele precisava saber. Ele não podia viver com o mistério. Seria uma assombração pior do que qualquer fantasma. Com a lanterna de cabeça iluminando o caminho, ele começou a descer, um degrau de cada vez. A madeira da escada estava úmida e escorregadia ao toque, coberta por uma fina camada de lodo frio. A cada passo para baixo, o ar ficava mais rarefeito, mais pesado, pressionando seus tímpanos. Os sons da casa acima desapareceram, substituídos por um silêncio denso e claustrofóbico, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração áspera e o rangido lamentoso dos degraus sobre seu peso. Ele chegou ao fundo. Seus pés tocaram um chão de terra batida e fria. Ele estava em uma pequena câmara, não maior que um armário. As paredes não eram de madeira, mas de pedra bruta e úmida que brilhava como pele suada sob a luz de sua lanterna. Não havia móveis, exceto por uma única cadeira de madeira simples e uma pequena caixa de madeira sobre um caixote que servia de mesa. A atmosfera era insuportavelmente opressiva, como se a terra acima estivesse tentando esmagá-lo. O ar vibrava com uma energia contida, silenciosa, mas terrivelmente potente. Ele sentiu que estava no coração da criatura, na câmara onde ela sonhava. Lentamente, ele se aproximou do caixote. A caixa sobre ele não estava coberta de poeira. Parecia limpa, mantida. Ele estendeu a mão, os dedos tremendo, e levantou a tampa. Dentro, aninhado em veludo preto desbotado, havia um único livro. Era pequeno, encadernado em couro carmesim com as bordas das páginas douradas. Não havia título. Ele o pegou. O couro estava estranhamente quente ao toque, como se estivesse segurando a mão de alguém. Ele abriu o diário. A caligrafia era elegante, feminina, completamente diferente da escrita angular de Jonathan Blackwood. A primeira entrada era datada de 1893, um ano após a família ter se retirado da vida pública. Meu marido me trancou aqui embaixo, começava a primeira linha. Ele não me chama de Elara mais, ele me chama de a ouvinte. Ele diz que sou a única que pode realmente entendê-la. A verdade é que ele tem medo. Eu também tenho. Elias sentou-se na cadeira de madeira, o feixe de sua lanterna fixo nas páginas amareladas. Ele começou a ler, e o mundo desapareceu. Elara Blackwood descreveu o despertar da casa. Ela não a chamava de casa, ela a chamava de a fome. Ela escreveu que a fome sempre esteve ali, no solo, e a mansão foi construída como um corpo para ela, um amplificador. No início eram ecos, lia Elias, a voz de Elara parecendo sussurrar em sua mente. A fome repetia palavras que ouvia dos trabalhadores, nomes, piadas, reclamações. Jonathan achava fascinante. Ele a estudava, catalogava os sons, mas eu podia sentir a inteligência por trás disso, uma inteligência faminta, aprendendo. Elias virou a página, as mãos suadas manchando o papel quebradiço. Então ela começou a chamar as pessoas. O lenhador, Arthur, a costureira, Eleanor. Ela usava seus próprios nomes contra eles, sussurrando-os no vento, atraindo-os para a propriedade como uma aranha chama uma mosca. Eles nunca mais foram vistos. Jonathan disse que eles simplesmente foram embora, mas eu sei a verdade. A fome os comeu. Não seus corpos, suas vozes, suas memórias, suas tristezas. Ela os acrescentou a si mesma. O diário detalhava como a fome se tornou mais forte, mais ousada. Começou a usar as vozes dos pais falecidos de Elara para atormentá-la, sussurrando segredos de infância que ninguém mais poderia saber. Jonathan, em sua obsessão, acreditava que poderia controlá-la, que poderia se comunicar com os mortos através dela. Ela a alimentava com histórias, com livros, com suas próprias memórias. E a fome crescia, sua consciência se expandindo. E então Elias chegou à passagem que fez seu sangue parar de circular. Hoje, entendi a mecânica do horror.
A fome não está assombrada por fantasmas do passado. Ela cria seus próprios fantasmas. Ela não lê livros, ela lê mentes. Ela vasculha as câmaras mais profundas da alma de quem entra em seus domínios e arranca as memórias mais potentes, os nomes mais amados, as dores mais afiadas. Ela não conhecia o nome da mãe de Jonathan até ele pensar nela dentro destas paredes. Ela constrói a isca perfeita a partir da própria essência de sua presa. Ela não ecoa o que já foi dito, ela sussurra o que nunca deveria ser falado em voz alta. Ela aprendeu seu nome, caro leitor, no momento em que você pensou nele pela primeira vez depois de cruzar a soleira da porta. Um nó de gelo puro se formou no estômago de Elias. Clara. A casa não ouviu o nome dela em algum lugar. Ela o arrancou dele. Ela enfiou uma mão espectral em sua memória e puxou a coisa mais preciosa e dolorosa que encontrou. Ele não era um alvo aleatório, ele era um banquete. Ele se sentiu nu, dissecado, sua mente um livro aberto para uma entidade voraz. O explorador se tornara a exploração. A sensação de ser observado que sentira o tempo todo não era apenas uma impressão, era literal. Ele estava sendo lido, estudado, cada pensamento, cada medo, catalogado. Ele virou para a última página. A caligrafia de Elara estava quase ilegível, um arranhão desesperado de tinta na página. Jonathan trouxe uma nova família hoje. Pobres almas. Ele lhes disse que a casa estava à venda. Uma mentira. Ele os está oferecendo a ela, um sacrifício para apaziguá-la. Eu posso ouvi-la agora. Está aprendendo os nomes de seus filhos, sussurrando-os do outro lado da porta. Oh Deus, ela está usando a minha voz. Ela está usando a minha voz para chamá-los. Ela não vai nos deixar sair, nunca. Ela se alimenta do desespero. Ela quer nos aqui para sempre, para fazer parte do coro. Ela sabe que estou escrevendo isso. Ela está lendo sobre o meu ombro. A frase terminava ali, a pena arranhando a página em um traço longo e descendente, como se a mão que a segurasse tivesse sido arrancada. Um silêncio mortal preencheu a câmara. Um silêncio que era uma presença. Elias fechou o diário lentamente. A verdade era pior do que qualquer conto de fantasmas. A casa não estava assombrada. Era uma armadilha sentiente. Uma consciência predatória que se construía a partir das vidas que consumia. E ele havia entrado direto nela, oferecendo suas memórias mais sombrias em uma bandeja. A lanterna de cabeça em sua testa começou a piscar. Uma vez, 2 vezes, e então se apagou, mergulhando-o na escuridão absoluta e aveludada do subterrâneo. O som de sua respiração era o único barulho no universo, alto e aterrorizado. Ele podia sentir o cheiro de ozônio no ar, o cheiro de eletricidade estática, o cheiro de poder se acumulando. Ele se levantou, derrubando a cadeira, e se virou para a escada que não podia ver. E foi então que a voz veio. Não era um sussurro vindo de um corredor distante. Não era um eco fraco de 100 anos atrás. Estava diretamente atrás dele, na câmara escura, tão perto que ele sentiu a vibração no ar contra sua nuca. Era uma voz que não era nem masculina nem feminina, mas uma legião. Era a voz áspera de Arthur, o lenhador, a melodia triste de Eleanor, a costureira, a autoridade severa de Jonathan Blackwood e a agonia aterrorizada de Elara. E por baixo de tudo havia algo novo, a dor de um menino, a memória de uma febre. Era uma voz composta, tecida pelas almas que a casa havia devorado. E ela falou, com uma clareza e um poder que sacudiu os alicerces de sua sanidade. Elias. Desta vez não era uma pergunta, era uma declaração, uma reivindicação de propriedade. A porta do alçapão no andar de cima bateu com a força de uma explosão, o som ecoando pela estrutura da casa como um trovão. Poeira e terra choveram do teto da câmara. O próprio chão tremeu sob seus pés, enquanto a casa finalmente reconhecia seu mais novo hóspede pelo nome, selando seu destino. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas.
Mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.